Boa tarde a todos. Nós fazemos esse canal, como nós dissemos, sobre a inspiração dos nossos irmãos superiores, os irmãos de caridade em Cristo, que é uma falange voltada para o bem, que se dedica tanto a ajudar aqueles espíritos em sofrimento, trazê-los para que a mediunidade, através do choque anímico, permita que eles possam ser ajudados, e também, através de suas mensagens, procuram incentivar os encarnados no sentido da sua própria recuperação e melhora espiritual. É muito importante isso, que se observe quais são as atividades principais desse grupo de espíritos amigos, que nos patrocinam, na verdade, né? Nos inspiram e nos patrocinam. Então, eu só gostaria de iniciar esse pequeno bloco, estamos fazendo em separado, para dar para vocês uma pequena ideia do que é a psicografia. Vocês sabem muito bem que o Espiritismo demonstrou de uma maneira muito clara a existência do que nós chamamos de plano espiritual, ou dimensão espiritual, como eu também gosto de falar. E nessa dimensão espiritual estão os homens que aqui já viveram, e com certeza viveram por muitas vezes, né? E aqui voltaram através do processo da reencarnação, que é outro pilar do Espiritismo, que o Espiritismo explica. Não é o pilar do Espiritismo. O Espiritismo não tem nada. O Espiritismo procura simplesmente explicar as leis naturais que regem o universo e a criação. Então, o Espiritismo então traz à luz da realidade um fenômeno que também não foi inventado por ele, é muito mais antigo que o Espiritismo, que tem apenas 150 anos, que é a mediunidade. A mediunidade é a capacidade que o homem encarnado tem de se comunicar com os espíritos que estão em erraticidade, ou seja, momentaneamente no estado de desencarnados. Então, essa comunicação, diz Kardec, explica Kardec, que essa comunicação é própria de todo ser humano. Todo ser humano tem vamos chamar assim, um determinado grau de mediunidade. Por quê? Porque o espírito desencarnado influencia em nossa vida a todo momento. Então, todo espírito encarnado na Terra sofre a influência em determinado grau desses espíritos desencarnados. Mas há aqueles que fazem mais, avançam um pouco mais, recebem a comunicação diretamente. Essa comunicação pode ser feita de várias formas. Pode ser de uma maneira através da psicofonia, ou seja, ouvindo. Pode ser através da psicofonia, quer dizer, falando. Pode ser através da visão, da vidência, vendo o espírito. Pode ser escrevendo. De uma maneira geral, a mediunidade pode ser consciente ou inconsciente. A inconsciente vem desaparecendo ultimamente. Nos foi explicado pelos irmãos de caridade em Cristo que essa decisão de que os médiuns fossem se tornando cada vez mais conscientes é porque os médiuns estão sendo chamados à responsabilidade de esclarecer ao mundo de encarnados a existência do mundo desencarnado. E essa tarefa só pode ser desempenhada por médiuns conscientes, ou seja, estão ativos, estão conscientes durante o processo de comunicação espiritual. Quer seja ele falando, quer seja ele escrevendo, quer seja ele vendo a presença do Espírito. Então Kardec transformou um fato, uma caixa preta, numa ciência. Mostrou que era uma ciência, que não era uma caixa preta. Né? Essa relação com o mundo espiritual. Então a psicografia, ela se encaixa dentro desse universo, do universo da comunicação entre os homens encarnados e os homens desencarnados, né? Ou melhor dizendo, entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado. Então esse processo, vou falar da minha experiência pessoal, eu acho que vai enriquecer um pouco mais. Depois nós podemos, num determinado momento, avançar mais na questão técnica,
A questão técnica foi sobejamente esmiuçada, tratada por Allan Kardec e depois por Chico Xavier, por Emmanuel. E temos uma literatura vastíssima no Espiritismo falando sobre isso. Podemos depois trazer para vocês em minúcias as questões técnicas que envolvem. Eu gostaria de falar da minha experiência, a forma como você se relaciona na psicografia ou na psicofonia com o espírito varia muito de um médium para outro. Cada um tem a sensibilidade diferente. A minha sensibilidade com relação à mediunidade, especialmente na psicografia, ela chega a ser engraçada, porque eu percebo que eu começo a escrever alguma coisa e eu fico pensando, eu estou escrevendo uma coisa e falo assim, mas aonde que ele está querendo chegar? Eu não estou entendendo o que ele está falando. No começo eu procurei encontrar sentido na frase que eu estava escrevendo, preocupado que aquela frase tivesse sentido. E muitas vezes, quando isso aconteceu, eu perdi um pouco o sentido da frase, um pouco da consciência. E eu só vinha perceber depois que a frase tinha tido sentido. Eu simplesmente na hora não percebi. Não percebia, né? Hoje não, hoje eu já percebo de uma maneira mais clara o que aquela frase vai dizer. Mas dificilmente eu consigo perceber o que o texto vai dizer. Como que ele vai encerrar, o que ele quer dizer, a lição que ele vai passar, a mensagem que ele vai passar. Eu não consigo perceber. É muito difícil. Isso mostra de uma maneira clara como a gente tem conhecimento, participa do processo como coadjuvante, né? Na verdade, a pena está na mão do espírito. O nosso trabalho é de, vamos dizer, oferecermos talvez o nosso cabedal, o nosso conhecimento, pode ser linguístico, pode ser de experiência de vida, para enriquecer aquilo, sem distorcer a mensagem que está sendo passada. Então, acho que a grande, vamos dizer, sabedoria, o grande mérito que se pode falar assim, que o médium pode ter, é o de poder colaborar com o que o espírito está querendo trazer, sem interferir, sem prejudicar aquela mensagem, ao contrário, tendo a experiência e o conhecimento para acrescentar, para enriquecer aquela mensagem. Então, às vezes a gente faz, inclusive, alguns remendos, troca algumas palavras, porque você sabe qual o sentido que ele quis dar, e na hora alguma palavra ficou repetida, ou ficou duplicada. Então a gente faz alguns remendos, mas com extremo critério de não alterar o sentido da frase. Se você quiser ter uma ideia melhor, é como se você imaginar alguém que faz um trabalho de reparação numa pintura. Então, ele faz aquilo com a máxima delicadeza possível, para não prejudicar aquele trabalho de fundo que foi feito pelo artista. O artista na comunicação é o espírito, não é o médium. O médium é apenas um cano por onde passa a água, né? Então a gente tem que fazer da melhor possível o nosso trabalho, que é de não atrapalhar. É de fazer o trânsito sem atrapalhar. Se possível, enriquecendo. Se conseguir, melhorar. Se não, sem atrapalhar. Então eu acho que essa palavrinha sobre o que é a psicografia é muito importante, porque dessa forma o ouvinte nosso telespectador, que não é espírita ou está se aproximando agora do espiritismo, possa ver nesse trabalho um trabalho de um ser humano, um trabalho natural. O espiritismo mostra de uma maneira cabal, definitiva, que não existe o maravilhoso, não existe o supernatural, existe o natural. O homem muitas vezes não conhecia o natural. A ciência veio comprovar muitas coisas que nós nem fazíamos ideia que existia. A ciência veio descobrir e comprovar. Como muita coisa a ciência material ainda vai descobrir e comprovar. Não pensem os senhores que nós estamos aqui no suprassumo do conhecimento humano sobre a Terra. Absolutamente. Muita coisa vai ser descoberta. E digo mais, muita coisa vai ser revelada, porque já foi descoberta.
Então o Espiritismo vem dizer assim, olha, existe uma coisa que foi descoberta que vocês não sabiam. É uma nova ciência que trata da relação do homem com os homens que já por aqui passaram muitas vezes, vão passar por aqui muitas vezes ainda, e que estão inseridos em um contexto muito mais amplo que é do universo e da própria criação, né? Então é assim que nós vamos tratar isso. Então eu quero que o nosso telespectador veja o médium exatamente na posição dele, no papel dele, que é o papel do intermediário. Ele faz a mediação entre dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. A dimensão carnal e a dimensão espacial, dimensão invisível. É só isso. Então, ninguém vai se vangloriar aqui de ser médio, de transcrever isso aqui. Não, nós estamos aqui numa missão. Isso aqui é uma obrigação a que nós nos dedicamos por voluntariedade, na busca da ajuda para o nosso irmão. Aí sim, você pode dizer que é algo mérito, mas não no processo mediúnico. Tá? Então eu queria agradecer muito a atenção de vocês e prometo que oportunamente nós vamos trazer mais algumas informações de teor técnico, que o Espiritismo, como eu falei, tem assim um cabedal muito grande, traz um conhecimento muito grande sobre mediunidade. É um ponto muito importante, porque a mediunidade é aquela que comprova cientificamente a existência da dimensão espiritual. Então o Espiritismo trata isso de uma maneira, se eu posso usar o termo, muito profissional, né? Muito objetiva, e temos grandes trabalhos nesse ponto, e vamos procurar trazer para vocês informações mais qualificadas que o Espiritismo traz. Eu só quis bater esse papo com vocês para que vocês entendessem o que é a psicografia. Espero ter conseguido o meu intento. E mais ainda, né, ver como é que eu, que sou médium, que estou adiantando todo esse processo, como que eu vejo, como é que eu me sinto no momento de fazer uma psicografia. Então, muito obrigado.